Ao nosso redor e em todos os lugares onde olhamos, vemos a arquitetura, edifícios, casas, prédios comerciais e outras edificações que têm relação direta com a nossa vida social. Nós, como seres humanos, temos a necessidade de um lar, ou um lugar para voltar depois do trabalho. Porém, a capacidade que temos para criar é diretamente ligada à capacidade que temos para destruir. E neste caso, destruímos o meio ambiente ao nosso redor, e é por esse motivo que falamos de arquitetura sustentável. Estima-se que a arquitetura convencional é responsável por 50% da energia gasta em uma cidade, além do consumo excessivo de matéria-prima para a fabricação dos materiais utilizados na construção civil. E em meio ao dilema da necessidade do ser humano de um lugar para morar e a destruição que esse lugar causa ao meio ambiente, surge a arquitetura sustentável. E o principal objetivo da arquitetura sustentável é reduzir o impacto ambiental causado pela intervenção humana, fazendo com que possamos viver em harmonia com o nosso meio ambiente. O efeito estufa é o fenômeno natural de extrema importância para a existência de vida na Terra. É responsável por manter as temperaturas médias globais, evitando que haja grande amplitude térmica e possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos. Uma das maiores consequências do efeito estufa no meio ambiente é o aumento da temperatura no planeta. E com o aquecimento global, temos o derretimento das geleiras, a desertificação de algumas regiões do planeta, além de furacões, tempestades e algumas outros fenômenos que acontecem devido ao aquecimento. Segundo algumas pesquisas, entre os anos de 2010 e 2050, a emissão de gases de efeito estufa deve ser reduzida de 40% a 70%. Para isso, os países devem estabelecer metas de redução de emissão de gases. Uma das possibilidades, que já é realidade em alguns países, é o uso de fontes alternativas de energia renovável e limpa, substituindo o uso de combustível fóssil. Além disso, ações cotidianas podem colaborar para conter o efeito estufa, como, por exemplo, reduzir a utilização de transportes em pequenos trajetos, optar pelo uso de bicicletas ou transportes coletivos, o uso de produtos biodegradáveis e incentivar a coleta seletiva. A carta solar é uma representação gráfica dos percursos aparentes do Sol na abóbada celeste, ao longo do dia e em diferentes épocas do ano. Estes percursos são identificados através da transposição do azimuth e da altitude solar sobre o plano. É uma ferramenta bastante prática para a obtenção de informações necessárias para avaliar a penetração do Sol, sombras projetadas pelo entorno e, com isso, determinar a melhor orientação da edificação e as projeções solares necessárias às aberturas. As duas primeiras imagens acima são demonstração da rotação da Terra em torno do Sol, sendo que, neste exemplo, em inclinação de 23 graus. Nas imagens abaixo à esquerda, representa o estudo do percurso do Sol através do Triângulo de Pitágoras. Na última imagem à direita, a carta solar e todas as suas nomenclaturas normalmente utilizadas no estudo projetual. A arquitetura bioclimática pode ser definida como uma arquitetura que traz na sua essência o clima como variável importante no processo projetual. Por intermédio de aspectos bioclimáticos, é possível obter de forma natural condições de conforto para a edificação e, consequentemente, para os usuários, reduzindo o consumo de energia. Na arquitetura bioclimática, o principal aspecto é a relação com os fatores climáticos e com o que a natureza oferece de maneira gratuita e genuína, de acordo com a localização geográfica. A ideia é que respeitar e agregar esses elementos à construção garante mais conforto para as pessoas. Os brises foram criados com o intuito de filtrar os raios solares através de suas placas, solução encontrada para garantir a permeabilidade da luz natural sem que os ambientes fiquem totalmente expostos à luz do Sol. A principal vantagem da iluminação zenital é o uso da luz natural. Além de proporcionar um ambiente aconchegante, ela também pode trazer economia de energia elétrica e, consequentemente, reduz os custos.
Os benefícios do aproveitamento da água da chuva para ajudar na redução dos impactos ambientais e a economizar água, um dos recursos naturais de nosso planeta e que infelizmente é finito. A água que vem da chuva normalmente é desperdiçada e se mistura com o esgoto quando poderia muito bem ser reutilizada. Pesquisas estimam que a economia de casas em residenciais que optam pelo aproveitamento de água da chuva chega a 50%. A ventilação natural cruzada acontece quando as aberturas, janelas e portas de determinadas edificações ficam em paredes opostas ou adjacentes. Isso garante que o ar irá circular com mais velocidade pela casa ou apartamento, porque o ar entra por uma abertura e sai por outra. Obviamente, haverá entrada de ar mesmo quando todas as aberturas de uma edificação estiverem no mesmo lado, mas haverá vento com mais velocidade se elas estiverem distribuídas em fachadas diferentes. Uma proteção solar corretamente projetada deve evitar os ganhos solares nos períodos mais quentes do dia e do ano, sem obstruí-los no inverno e sem prejudicar a iluminação natural através das aberturas. O resfriamento evaporativo é um dos mais antigos e mais eficientes métodos de se refrigerar de forma passiva uma edificação em climas secos. O processo físico de resfriamento evaporativo baseia-se no processo de evaporação da água que retira o calor do ambiente ou do material sobre o qual a evaporação acontece. Os selos têm como objetivo diminuir os impactos negativos causados pelos mais variados tipos de poluição na natureza. A grosso modo, eles garantem aos diversos públicos que os métodos e procedimentos utilizados estão de acordo com as exigências de sustentabilidade. E entre vários desses selos, existem alguns que se destacam, como o selo LEED, o selo Casa Azul da Caixa, o FSC, o Quali Verde, o processo Aqua HQE e o Procel. Imagine morar em uma casa onde se economiza na conta de água, luz e não se sente a variação de temperatura ou o barulho da cidade não incomode. Tecnologia, eficiência e conforto, tudo em perfeita harmonia. Com um lote de 4 metros de frente e 30 de fundos, tendo como desafio prover iluminação e ventilação, devido às aberturas criadas no meio da residência, foi criada a captação de água da chuva pela cobertura e emprego de materiais isolantes nas paredes. E como a casa se coloca no meio do urbano, criado uma paisagem diferente e os elementos que compõem a mesma. A casa é praticamente toda lavável, com jardins na cobertura, sendo também um retardador de lançamentos de águas pluviais, ajudando na drenagem urbana. Recebe uma malha em suas janelas, permitindo a entrada de iluminação apenas, não sendo um fator de aquecimento. O uso dessas telas permite o sol no inverno e no verão, barrando a incidência solar. O jardim no meio da residência ajuda na iluminação e ventilação, e as próprias plantas controlam a temperatura que gera uma zona de baixa pressão, fazendo com que o ar resfriado entre em dias quentes. Enfim, fazer uma casa eficiente pode se tornar barato quando se pensa no ciclo de vida. Precisamos estar conscientes como arquitetos e não se pode pensar em projetar sem sustentabilidade.